Olá a todos, meu nome é Vinícius. Hoje eu falarei sobre a nova série do nosso projeto Número Imaginário, intitulada Máquina de Turing, Problema da Parada e Incompletude em Sistemas Formais. Muito bem, então estamos iniciando uma nova série chamada Máquina de Turing, Problema da Parada e Incompletude em Sistemas Formais, na qual eu pretendo apresentar alguns conceitos e resultados da teoria da computabilidade. A teoria da computabilidade, também conhecida como teoria da recursão, é uma área da lógica matemática que surge a partir de trabalhos de lógicos como o Kurt Gödel, o Alan Turing e o Alonzo Church, com o intuito de formalizar a ideia intuitiva de cálculo efetivo ou procedimento efetivo. E o que seria essa ideia intuitiva de procedimento efetivo? Então, basicamente, seria uma série ou sequência de instruções que, se seguidas passo a passo, de forma não criativa, isto é, independente da criatividade do executor, consegue-se resolver determinado problema. Diversas formalizações da ideia de computabilidade foram propostas na primeira metade do século XX. Uma dessas formalizações, a qual darei destaque nesta série, é a formalização proposta no ano de 1936 pelo matemático inglês Alan Turing, que ficou conhecida justamente pelo nome de Máquina de Turing. Na época, Turing estava trabalhando em um problema que vai ficar conhecido pelo nome de problema da decisão da lógica de primeira ordem, que foi formulado pelo matemático alemão David Hilbert. Esse problema consistia basicamente em determinar se existe um procedimento efetivo que decida se uma dada fórmula da lógica de primeira ordem possui ou não demonstração. Turing irá, então, primeiramente, formalizar essa noção de procedimento efetivo requerida pelo Hilbert e, de posse dessa formalização, conseguirá responder de forma negativa ao problema da decisão, ou seja, não há um procedimento efetivo que consiga responder se uma dada fórmula da lógica de primeira ordem qualquer possui ou não demonstração. Nesse caso, a gente diz que esse problema é indecidível. Bom, a prova da indecidibilidade do problema da decisão da lógica de primeira ordem, dada pelo Turing, faz uso de um resultado fundamental e interessante, que ele também encontrou, que hoje conhecemos como a indecidibilidade do problema da parada. Esse resultado afirma que não existe um procedimento efetivo que consiga decidir se um dado outro procedimento efetivo qualquer para, no sentido aqui de encerra sua execução, ou entra em loop infinito, no sentido de ficar executando para sempre. Esse resultado da indecidibilidade do problema da parada será o tema central dessa nossa série. E para chegarmos até ele, até o problema da parada, eu pretendo, então, primeiro apresentar uma formalização das máquinas de Turing, depois falar sobre computabilidade de funções, então o que significa dizer que uma função é computável, apresentar também duas definições importantes da teoria da computabilidade, que são conjuntos recursivos e recursivamente enumeráveis. De posse desses conceitos e definições, a gente consegue uma prova da indecidibilidade do problema da parada. E, por fim, vou exibir também uma aplicação, digamos assim, desse resultado de indecidibilidade na teoria de sistemas formais, que é o fenômeno da incompletude em determinados sistemas formais. Bom, então é isso, dei um panorama geral
do assunto que eu pretendo abordar nessa série. E até o próximo episódio.